já ouviu falar em planejamento reprodutivo? Olá, eu sou a doutora Bruna Magalhães, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida aqui na Clínica Originário. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a consulta de planejamento reprodutivo. Quando a gente pensa em planejamento reprodutivo, a primeira coisa que a mulher pensa é naquele momento da consulta ginecológica de rotina em que o ginecologista vai falar: o que você usa para não engravidar? E aí, se ela usa algum método e ela gosta daquele método, vai estar ok. E se ela não gosta daquele método ou ela não usa nenhum método contraceptivo ainda, ele vai oferecer para ela quais são os diversos tipos de anticoncepcionais que a gente tem e vai conversar com ela sobre qual é o que melhor se adapta ao que ela está procurando, ao estilo de vida dela, aos objetivos dela. E isso faz parte do planejamento reprodutivo. É importante que a mulher evite engravidar no momento em que ela não está preparada ou que ela não quer. Mas faz parte do planejamento reprodutivo também conversar sobre outras questões, como por exemplo, quando você quer engravidar? Quantos filhos você quer ter? Com que idade você gostaria de ser mãe? Você quer ser mãe? Você já pensou sobre esse assunto? Com que intervalo você gostaria de ter cada um desses filhos? São perguntas muito importantes e que às vezes passam batidas nas nossas consultas de rotina. E por que elas são importantes? Porque, infelizmente, a fertilidade da mulher, ela não é eterna. E a fertilidade da mulher sofre uma queda, principalmente a partir dos 35 anos. Então, quando a mulher nasce, ela tem cerca de 2 milhões de folículos. Os folículos são as estruturas que contêm os óvulos. A partir da primeira menstruação, que vai acontecer ali entre os 9 e os 14 anos, a mulher já passa a ter 300 mil folículos. Em cada ciclo menstrual que ela vai ter, desde essa primeira menstruação até a última menstruação dela, quando ela entrar na menopausa, ela vai perdendo uma quantidade de folículos por mês. E essa quantidade de óvulos que ela perde, ela vai independer de se ela está grávida, de se ela está usando algum método contraceptivo, sempre ela vai perder todo mês uma quantidade de óvulos. E a partir dos 35 anos, essa queda da quantidade de óvulos, ela é muito mais abrupta. E a gente não vai ter uma queda somente da quantidade de óvulos, a gente vai ter uma queda na qualidade dos óvulos também. E o que isso significa? Quando a gente fala de quantidade, é muito simples para a mulher entender. A gente está falando de números, então ela sabe que vai diminuir a chance dela ficar grávida e a gente entende que se ela precisar fazer algum tratamento reprodutivo, a gente está lidando com uma quantidade menor de óvulos. Mas quando a gente fala de qualidade, a gente está falando da chance de abortamento, da chance de ter um bebê com alguma síndrome. Então, explicando um pouquinho mais de uma forma mais prática, com números. Uma mulher com 30 anos de idade, ela tem cerca de 20% de chance de engravidar todos os meses. E ela tem 15% de chance de ter um aborto. Uma mulher de 30 anos, uma a cada 900 mulheres tem chance de ter um bebê com síndrome de Down. Quando a gente fala numa mulher de 40 anos, ela tem uma chance menor de 5% de engravidar naturalmente todo mês. A chance de abortamento dela passa a ser 40%. E a chance dessa mulher ter um bebê com síndrome de Down é de 1 em cada 100 mulheres. E isso é muito importante discutir, porque a maioria das mulheres não tem a noção desses dados, desses números. E é para isso que serve a consulta de planejamento reprodutivo. Na sociedade que a gente vive hoje, muitas mulheres elas precisam postergar ou têm o desejo de postergar a maternidade e às vezes elas não recebem essa informação de que talvez lá na frente você não consiga engravidar ou talvez lá na frente você tenha mais riscos durante a gestação. E é para isso que serve a consulta de planejamento reprodutivo. A consulta de planejamento reprodutivo, ela serve também para a gente avaliar outras questões que podem estar impactando na sua fertilidade. Então, além de poder saber quando que você quer ter mãe e quais são os riscos que você vai ter durante aquela idade, qual a chance que você vai ter de engravidar naquele período, a gente vai avaliar também o seu histórico familiar. Será que na sua família tem histórico de alguma doença genética que possa influenciar no futuro os seus filhos? Será que na sua família tem casos de menopausa precoce e isso pode ser um risco para você? Será que tem casos de infertilidade na sua família que vale a pena a gente investigar em você também? Será que você tem alguma outra patologia que possa afetar a sua fertilidade no futuro? Então, por exemplo, a presença de miomas, de pólipos, de endometriose, de ovários policísticos. É importante que a paciente seja orientada em relação a isso também. Uma outra coisa que a gente vai avaliar na consulta de planejamento reprodutivo é o hábito de vida. Então, será que o seu estilo de vida, ele afeta a sua fertilidade? Então, que hábitos que você tem em relação à atividade física, à dieta, a vícios, como isso pode impactar o resultado que você vai ter lá na frente para quando você resolver engravidar?
E é claro, a consulta de planejamento reprodutivo, ela não precisa ser apenas para a mulher. Ela pode ser feita também para um casal. Porque às vezes o casal já está junto, mas eles não sabem quando eles querem ter filhos, eles pretendem ter filhos lá na frente por conta de alguma questão pessoal, financeira, profissional. É importante também que a gente avalie a fertilidade desse casal para poder orientar o que é o melhor planejamento para eles. Dá para eles aguardarem até esse momento em que eles estão pensando? Será que está tudo bem com a fertilidade deles neste momento? Para isso que a consulta de planejamento reprodutivo serve. É importante também que na consulta a gente avalie a reserva ovariana de cada mulher, porque o planejamento reprodutivo de cada mulher vai depender exatamente de como é a reserva ovariana dela. E no fim da consulta do planejamento reprodutivo, a gente vai traçar o que é a melhor estratégia que combina com os seus objetivos. Às vezes pode ser que o que a gente vai terminar a consulta falando são apenas orientações para mudanças de estilo de vida, para mudança do método contraceptivo que você está utilizando, mudanças de atividade física, enfim, coisas gerais. Pode ser que o fim da consulta do planejamento reprodutivo seja pedir mais exames para poder investigar alguma coisa que a gente ali descobriu durante a consulta, checando os exames, no exame físico, no ultrassom. Mas pode ser também que o que a gente vai ver que faz mais sentido para você no fim da consulta seja o congelamento de óvulos, ou se a gente estiver conversando sobre um casal, o congelamento de embriões. E aí a gente vai discutir um pouco sobre qual desses tratamentos é o melhor, o que mais cabe com o que essas pessoas procuram e também quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses tratamentos. É importante ressaltar que o objetivo da consulta do planejamento reprodutivo não é obrigar você a fazer algum tratamento reprodutivo, você não vai ter que fazer, não é sempre que você vai ter que fazer um tratamento. É conversar com você sobre o que se encaixa no que você está buscando e no que a sua reserva ovariana nos diz. O mais importante na consulta de planejamento reprodutivo é conhecer melhor quais são os seus objetivos, como é a sua reserva ovariana, se tem alguma patologia que a gente precisa se preocupar e o mais importante de tudo é que você receba informação. E com essa informação que a gente trace juntas qual é o melhor caminho para você.